Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre tênis. Carlos Alcaraz vence Daniil Medvedev de virada, 3-1 e está na decisão de Wimbledon mais uma vez. É impressionante, né? Como que ele joga bem na grama, né? Eu acho que quando ele começou essa arrancada aí para os grandes palcos, né? Naquela temporada de 2022, né? Ele tem o pior desempenho dele na grama, né? Porque ele não estava conseguindo jogar, ele não entendia muito bem o jogo na superfície, acabou levando aquela derrota pro Sinner que quase foi em sets diretos, né? Mas nas quadras duras e no saibro a gente já via aquele monstro, mas é impressionante pensar o quanto que ele se tornou bom na grama, como ele entendeu como usar as variações, como ele consegue fazer o topspin funcionar na superfície, porque não é fácil, né? O Nadal já conseguiu algumas edições, não em todas, é só ver que dos grandes lances também, o Nadal era o mais regular em Wimbledon, tinha campanhas maravilhosas, tinha outras campanhas muito decepcionantes, então assim, é aquele negócio, né? É uma forma de jogar que tende a ser mais efetivo em outras superfícies, mas quando o cara é bom, né? Quando o cara tem tanto recurso, ele faz funcionar em qualquer lugar. E hoje teve um jogo mais duro do que muita gente pensou contra o Daniil, né? Muita gente viu o jogo do ano passado, 3-0, triplo 6-3, imaginou que o jogo de hoje poderia seguir no mesmo caminho. Mas já o primeiro set mostrou um jogo diferente, né? O Medvedev conseguindo quebrar o Alcaraz duas vezes, sendo quebrado duas vezes também, né? Que aí chega aquele ponto, né? Acho que o que mais faltou pro Medvedev, acho que três coisas a gente vai falar do jogo do Medvedev que hoje talvez impediram ele de ter mais chances de ganhar, né? Mas a questão é, o saque oscilou. Quando entrou, o Alcaraz não conseguiu fazer muita coisa com a devolução. Mas, de qualquer maneira, como oscilava, o Alcaraz entrava no ponto. E diferente da versão do ano passado, em que o Medvedev estava ali mais na dele, esperando o Alcaraz errar, ele tentou ir mais pro ataque, né? Ele tentou ser mais agressivo, fez um tie-break, assim, 10 de 10. Um dos melhores tie-breaks que eu vi no ano, 7-1. O Alcaraz não jogou mal o tie-break, o Medvedev brilhou. Ele não deu a menor chance no tie-break. Foi aquele tie-break que você fala e fala, ó, belíssimo, né? Apesar de ser italiano aqui o que eu falei, mas olha, é aquele que você olha e fala que tie break, né? E um bom primeiro set que o Medvedev fez. E assim, só o fato do primeiro set já ter ganhado, né? Só do cara já tá sofrendo, tendo que sair um pouco da zona de conforto, tendo que ir um pouco mais pro lado mais agressivo, já indicava que ele fez progresso em relação à temporada passada. E é muito o que o Russo falou nas coletivas, né? Ele queria mostrar nesse torneio que tá aí para bater de frente, que tá aí para tentar complicar a vida. E não dá para dizer que ele não teve sucesso nesse objetivo. Ele ganhou do Sinner, né? Muita gente achou que o Sinner ia passar por cima, ele foi lá e ganhou. E deu trabalho ao Alcaraz. O jogo não foi fácil, né? Pode não ter sido um jogo de 4, 5 horas, mas de maneira alguma foi fácil. O Alcaraz não teve direito a abaixar o nível em nenhum momento, porque quando ele abaixava o nível, ele era quebrado, o Medvedev estava lá, e assim, o jogo no fundo de quadra hoje foi mais duro, e aí a gente chega nos outros dois problemas que o Medvedev encarou hoje. O forehand dele não machucou o Alcaraz, e o voleio, né, que até acertou alguns, há de se dizer que o Medvedev voleando é 8,80, tem horas que ele acerta uns voleios lindos, ele fez alguns bons voleios hoje, mas não é um lugar onde ele se sente muito confortável, a leitura dele de voleio não é das melhores, ele sempre tenta ficar muito colado à rede para evitar as bolas no pé, mas você tem que ter muita mão, e não é uma coisa que ele tá, assim, acostumado a ter, entende? E nesse lado, aí que eu falo, porque o jogo do Djokovic, ele tende a ser, eles são parecidos no aspecto, né? O Medvedev e o Djokovic, eles são tenistas que jogam muito bem na devolução, constrói bem no fundo de quadra, são muito sólidos, mas acho que o Djokovic tem mais repertório, ele varia mais o saque, né? Ele tem mais repertório no saque, ele voleia melhor, eu acho que o forehand dele machuca mais, né? O Medvedev, ele tinha um forehand que, quem via ele lá em 2020, 2021, às vezes tinha uns forehands fáceis que ele errava muito, porque ele sempre quis bater com muito pouco giro para gerar velocidade, não um cara super forte fisicamente, né? Mas assim, ele colocou mais giro no forehand, mais preciso, muito forehand na cruzada que fez o Alcaraz se movimentar muito. Ele não teve muitos winners, mas ele teve muitos pontos que ele ganhou com bons ataques de forehand. Só que a questão é, como o forehand dele não tem muitos winners, quer dizer que o Alcaraz chegava, e às vezes ele chegava e virava o ponto, porque não é o forehand mais rápido, e como ele tá colocando mais giro para ter precisão, aí acaba que a bola não é do jeito que ele tava gostando mais, né? A bola não fica tão baixa, o Alcaraz consegue ali voltar pro ponto. Então,
Faltou para o Medvedev aí nesse jogo, mas aí é algo que ele vai ter que conseguir de alguma maneira, e ele está com 28 anos, não é uma criança, né? De conseguir mais letalidade ao forehand. Ele não é um tenista extremamente letal. Ele melhorou o repertório ofensivo, por isso que ele tem conseguido algumas vitórias a mais e tendo mais consistência. Antes ele era o cara só das quadras duras, agora semifinal de Wimbledon de novo, não é um resultado ruim. Ele já tem 4.000 pontos no ano, não é o ano de ouro dele, mas já tem 4.000 pontos. O cara tá basicamente garantido no top 10, né? Você vê a pontuação que termina os caras de número 8, 7 da temporada passada, estão terminando ali com seus 3.500, 3.600, o cara já tem 4.000, e ainda tem 4 Masters 1000 pela frente, tem a ATP Finals, tem o US Open, então assim, o cara ainda tem condição de terminar o ano em alta e vai vir uma parte da temporada que ele sempre tem bons desempenhos, que é as giras de quadratura, né? E assim, tem torneios como Viena, tem Basel, então ele vai estar ali muito competitivo. A questão é que ele tem essa dificuldade, eu obviamente falei dos voleios, né? É algo que ele ainda tem que trabalhar mais, mas é nítido que ele está tentando incorporar mais isso ao jogo dele, até por uma necessidade, né? Porque daqui a pouco ele vai entrar no estágio da carreira, onde ele vai ter que usar mais a parte técnica e não tanto a física, né? Você pode ver que tenistas estão aguentando até 34, 35 anos correndo de um lado para o outro da quadra. O Djokovic a gente tenta desconsiderar porque ele não é normal, mas assim, tá com 36, mas hoje aos 37 já tá encurtando pontos. E assim, para encurtar pontos, você tem que saber atacar. Algo que o Djokovic melhorou magistralmente, mas a questão é, esse é um lado do jogo que ele ainda precisa trabalhar mais. Defensivamente, talvez o melhor da atualidade, né? Ele defende com um brilhantismo assustador e tudo isso, mas é aquele negócio, né? Ele não consegue sempre aliar defesa e ataque, né? Tipo, ele tem que encontrar esse equilíbrio. Quando ele encontra esse equilíbrio, ele faz jogos fantásticos, como fez contra o próprio Alcaraz no ano passado no US Open. Ele conseguiu variar para ataques e defesas de uma maneira magistral. E hoje faltou um golpe que, assim, é bom dele, que é o backhand na paralela. Ele tentou cruzar muito, tentou apostar ali que o Alcaraz ia sofrer mais com backhand, mas o Alcaraz aguentou. E tem que dar um mérito ao Carlos Alcaraz, porque aguentou no fundo de quadra as trocas, teve paciência, não foi pro overplay. Esse era um jogo perigosíssimo para isso, porque o Medvedev estava sólido e ele aguentou, ele foi paciente, soube variar. Então, assim, essa é a partida que você mostra um Alcaraz que é muito perigoso, no sentido de ele tem consciência do que tem que fazer em quadra e não vai pro ataque deliberadamente. Tem jogos que ele perde porque ele vai muito com sede ao pote. Contra o Draper, para mim, foi um jogo muito claro isso. Ele teve, obviamente, o mérito do Draper, que voleou muito bem, que cortou o tempo de ação, mas o Alcaraz estava indo muito para a bola, errando demais. E, tipo, ele não pensava assim, vou construir o ponto um pouco mais, vou esperar a janela certa, e hoje ele fez isso, e é por isso que ele consegue essa virada, um jogo mais duro, obviamente, que o do ano passado, mais perigoso, mas ele consegue vencer aí o Daniil. O Daniil, para mim, pelo que a gente estava vendo na temporada, como ela deu uma queda ali de Monte Carlo para frente, o Wimbledon é um ponto positivo, ele consegue recuperar-se bem, ele consegue bons resultados, e ele vai com mais motivação para o resto da temporada. Não sei se ele vai jogar torneios como o de Hamburgo agora, porque ele vai jogar as Olimpíadas, mas ele consegue ali recuperar um pouco da confiança necessária para tentar recuperar bons resultados, né? Não acho que nenhum desses tenistas tops estará embastado, mas Hamburgo vale aí a gente olhar, porque é um torneio ATP 500, vale muitos pontos, e é um bom preparatório para as Olimpíadas, porque você pode recuperar o ritmo do saibro agora que você está na grama, né? Então, a ver o que vai acontecer, e há de se dar aí os parabéns ao Alcaraz, mais uma final de Wimbledon, que carreira estelar esse garoto está fazendo, e agora é ver, né? Porque ele não perde o final de Grand Slam até agora, 3 finais, 3 títulos, mas pode ser o Djokovic ou o Musetti, né? O Musetti tem jogado muito tênis, há de se dar esse crédito, porém, eu acho que encarando um golpe pesado, assim, esses golpes com muito giro do Alcaraz, eu não sei se o backhand do Musetti vai aguentar. O Djokovic aguenta, né? E assim, tem que passar pelo Djokovic primeiro, o Musetti. Mas se for o Djokovic, vamos ver como ele vai se movimentar na decisão. Eu acho que ele jogou uma partida magistral contra o Holger Rune. Ele tá sacando bem. Eu acho que tá jogando o melhor tênis da temporada ali, o Djokovic, né? E numa final de Grand Slam, um cara que ganhou 24 Grand Slams não pode ser subestimado. O Alcaraz ganhou ano passado? Meus parabéns, ganhou. Mas cada final a sua história. E depois daquele jogo, eles se enfrentaram 2 vezes e quem ganhou os 2 jogos, Novak Djokovic, né? E assim, é um tenista que tá sempre querendo aquele combustível extra, né? O cara não se abala facilmente, né? Ele tá sempre querendo a revanche e é um cara disposto aí a ir até o limite para conseguir os resultados. Vamos ver como ele joga hoje contra o Musetti, é um bom termômetro para ver aí essa final que pode se repetir mais uma vez. Então,
Para mim, o Alcaraz, mais uma vez, jogando um bom tênis. Acho a melhor partida dele no torneio com tranquilidade, né? Acho que teve o jogo duro com o Tommy Paul, mas o Tommy Paul, ao meu ver, não saca tão bem. Você vê que o jogo ali começou a ficar muito fácil no passar do tempo. O Humbert era mais perigoso, acho que dos tenistas que ele enfrentou, mais perigoso ali, tirando o Medvedev por ser top 5, ser um cara que no melhor tênis é enjoadíssimo, né? Dos caras que vieram atrás do Medvedev, eu acho que o Humbert era o mais perigoso. Ele jogou pior contra o Tiafoe, contra o Humbert jogou melhor, né? Então, eu acredito ali que nesse jogo ali, quando ele passou, acho que ele ganhou a confiança e o tênis necessário para alcançar a decisão. Muitos méritos aí para o espanhol, que faz uma carreira brilhante com tão jovem. 21 anos, já tem 30 vitórias contra a top 10. Não é pouca coisa. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.